como você sabe, nesta eleição eu não sou candidato. Eu sou eleitor assim como você. E estou pesquisando, analisando alguns candidatos que mereçam o nosso voto de confiança. Oi Rubens, oi pessoal, tudo bem? A alegria é minha, uma honra estar aqui com você, um dos vereadores mais bem falados aqui na nossa cidade, com uma índole irretocável, só elogios a teu respeito, e eu estou muito feliz de estar aqui contigo. Você é deputada estadual hoje, né? E está concorrendo novamente a uma reeleição de deputada estadual. Fala pra gente, quem é a Ana Campagnolo? Bom, eu sou professora de História, primeira coisa. Isso é muito importante porque muito se diz, né, sobre educação, muito se fala sobre educação. E uma das coisas que me pontuou, que me deu destaque na primeira eleição, em 2018, foi a minha defesa do programa Escola Sem Partido, mostrando que os professores podem, fora da sala de aula, ter um lado e que esse lado deve ser um lado democrático e plural. Nós vemos muitos professores, a maioria dos professores tendo um lado específico. E é muito engraçado que em uma profissão, é inusitado, né? Que em uma profissão as pessoas tendam majoritariamente a ser de um determinado espectro político, no caso de esquerda. E uma das coisas que me destacou muito na eleição de 2018 foi como professora de História não ser esquerdista e, ao contrário do que muitos fazem, defender uma educação verdadeiramente plural, onde os alunos e os pais têm os seus direitos naturais e humanos respeitados. Então, isso alavancou muito a minha campanha. Em 2018, fui uma professora de direita, reconhecida como professora de direita, e foi, em grande parte, 50% isso que me elegeu. Então, a primeira coisa que o cidadão itajaiense precisa saber sobre mim é que eu sou professora, mas não sou sindicalista, não sou classista e não sou marxista. E também é importante dizer, sou esposa de militar, filha de militar, isso a gente demonstra, já explica o carinho enorme que nós temos pela Polícia Militar de Santa Catarina, pela segurança pública no geral. Fui a deputada estadual uma das que mais destinou recursos para segurança pública, foram 6 milhões em emendas, mais de 6 milhões de reais em emendas para segurança pública. Sou mãe, sou esposa e uma coisa que não passa despercebido quando qualquer pessoa analisa meu perfil nas redes sociais ou em um discurso na tribuna, em qualquer outro lugar, é que eu sou uma mulher cristã e convictamente cristã, e sou praticante da minha religião. Não considero que a religião pode ser algo secundário ou engavetado. Itajaiense, natural aqui de Itajaí, morou muito tempo em Chapecó, morei 27 anos em Chapecó, filha de militar, de uma família de agricultores, professora de história, mãe, esposa e grande defensora dos valores da família conservadora. Você nasceu aqui na cidade de Itajaí, de onde é a tua família aqui? Exatamente, meu avô mora há mais de... Olha, eu acho que uns 70 anos no mesmo lugar. Ele mora ali em Cabeçudas. Ele trabalhou para o Dr. Genésio Miranda Lins. Nossa. Então, tem gente que diz, né? A deputada Ana é forasteira em Itajaí porque tem esse sotaque de leite quente lá de Chapecó. Mas não, a minha família, a minha mãe nasceu aqui em Itajaí. Eu nasci no Marieta Conder Bornhausen. Inclusive, o meu avô mora no bairro onde a dona Marieta morou, né? No bairro de Cabeçudas. E ele veio com 16 anos para trabalhar com o Dr. Genésio Miranda Lins. Inclusive, eu escrevi um livro sobre a vida do meu avô. Tenho muito orgulho da história dele, né, aqui na cidade. É um homem muito simples, veio de uma família paupérrima e se tornou motorista do grande banqueiro, né, Genésio Miranda Lins. Nós, inclusive, contribuímos ali com a Fundação Genésio Miranda Lins, quem não conhece, no centro de Itajaí, com fotografias que meu avô tinha no acervo pessoal e que exibiam ali figuras públicas importantes. Então, meu avô veio para cá com 16 anos, trabalhou desde sempre até se aposentar com o Dr. Genésio Miranda Lins, de quem ele recebeu um presente ali, né, de conclusão dos serviços, depois de ter trabalhado mais de 50 anos com ele, uma propriedade com 3 lotes em Itajaí, das quais, dessa propriedade, uma delas agora pertence a mim. Ele fez uma doação, então eu pretendo passar a minha velhice ali em Cabeçudas, vou construir uma casa bem bonita ali. Passei todas as minhas férias escolares aqui e voltei para cá. Era aqui que eu morava quando fui eleita. Então eu digo que Itajaí é uma cidade que me trouxe muita sorte, os melhores amigos do mundo. E eu sou muito grata a essa cidade e demonstrei isso. Bom, Ana, e tem uma coisa interessante que as pessoas têm falado, né? A cidade de Itajaí, ela ficou muito tempo sem representação. A gente tenta eleger, mas nunca consegue eleger candidatos nossos aqui da cidade, né? E isso é ruim, porque quando a gente tem as demandas da cidade, a gente tem que ficar se batendo atrás e muitas vezes as portas não abrem, né? E aí as pessoas agora questionam, vamos votar em gente daqui. Bom, mas o que é gente daqui? É quem nasceu aqui e não contribui com a cidade? É quem nasceu fora da cidade e contribui com a cidade?
Então a gente precisa definir primeiro o que é ser daqui, né? A cidade de Itajaí lhe tem com muito carinho, sua família inclusive mora aqui também, seu avô tem região, você tem terreno aqui, você paga IPTU aqui na cidade de Itajaí. Enfim, e agora, inclusive, você tem uma grande chance de se eleger, né? Eu lhe pergunto, no mandato atual e depois no que virá, no mandato atual, você tem retribuído para a cidade de Itajaí o que a cidade de Itajaí fez por você? Antes da gente falar sobre o recurso, mas eu já adianto que nós mandamos mais de 3 milhões e meio de reais para Itajaí através de emendas, mas antes de nós falarmos sobre isso, você mencionou ali, né, que muito se discute que Itajaí não tem representação. Se nós, em algum momento, fomos ignorados por grupos políticos tradicionais da cidade, porque eles não nos procuraram em algum momento, isso não pode anular o trabalho que nós temos feito. Eu não sei se existe uma certa dor de cotovelo com relação a isso, o fato de uma menina jovem, não ligada a grupos tradicionais da cidade, ter sido eleita deputada estadual na cidade de Itajaí, morando em Itajaí, e muitos me considerarem de Itajaí porque realmente sou daqui. Não sei se isso causa uma certa dor de cotovelo, mas não é verdade que nós não temos atenção com a cidade. Todos os que nos procuraram receberam nossa atenção. Você, Rubens, como vereador, nos procurou e nós atendemos os teus pedidos. O Marcelo, que agora sai candidato a deputado federal, né, o ex-presidente da Câmara, também nós atendemos com muito carinho. O Beto Cunha, o Clava, todos os vereadores que se aproximaram de nós para pedir recurso ou qualquer tipo de auxílio foram atendidos por nós. E eu tenho segurança em dizer que sou a deputada recordista de envio de recursos para a cidade. Foram mais de 3 milhões e meio de reais trazidos aqui para Itajaí. Na região da Anfre, somando todos os recursos que nós mandamos, foram mais de 6 milhões de reais. Só na saúde, mais de 2 milhões de reais. 1,7 milhão que nós mandamos só para o Hospital Marieta, que foi onde eu nasci, então eu tenho um carinho especial. O Pequeno Anjo, neste ano, nós já prometemos e vamos destinar 500 mil reais. Por que eu tenho que dizer que prometemos, né? Porque nós temos que assinar agora, só depois da eleição, a destinação dessa emenda. Mas nós já visitamos sempre com muito carinho a instituição. Segurança Pública, o nosso investimento foi de quase 600 mil reais. Além de nós mandarmos dinheiro para a polícia para se paramentar com equipamentos, viaturas. A gente também trabalha com fomento. Eu, inclusive, sou a madrinha de um projeto piloto incrível, maravilhoso, concebido aqui pelo Batalhão de Itajaí, que é o projeto Fada Madrinha, um projeto da Polícia Militar de Itajaí que leva meninas a conhecerem outras perspectivas de futuro, né, para si. Eu gostaria até de listar, porque eu tenho certeza que alguém aqui de Itajaí conhece essas instituições que receberam esse recurso ou moram na vizinhança. Nós ajudamos na reforma do telhado da Escola Elizabeth Conder Reis, que fica em Cordeiros. Sim. Também mandamos um recurso para uma escola de futebol de crianças, né, no Santa Regina. Aquisição de instrumentos para o Conservatório de Música aqui de Itajaí. Inclusive, meu marido é músico. E antes de eu ir para Florianópolis, né, porque me elegi, ele passou em primeiro lugar aqui num teste do conservatório. E é realmente um conservatório muito bom. Dá muito orgulho para a nossa cidade. Nós ajudamos também na reforma do Lar Padre Jacó e do Fabiano de Cristo. Mandamos veículos para o Conselho Tutelar, Casa das Anas. Tem pessoas que são de Itajaí, que são candidatas, que não merecem meu voto. E aí? Como é que a gente faz? Tem que votar em gente daqui? Quem é gente daqui? É quem é candidato daqui? Ou quem nasceu aqui e ajuda a cidade? Ou é quem não nasceu aqui, mas ajuda a cidade, tem as portas abertas para nós? Então a gente precisa refletir um pouco sobre essa situação. É óbvio que se nós tivermos candidatos e tivermos deputados que seja do nosso entorno, que orbite em torno da nossa região da Anfra, é muito bom, porque nós precisamos e vamos precisar muito, principalmente daqui para frente, né, de portas abertas, tanto no governo estadual quanto no governo federal. Sabe, Rubens, desculpa te interromper, mas acho até engraçado que às vezes esses ataques dizendo, a deputada Ana não é daqui, ela não tem história aqui. Às vezes esses ataques vêm de pessoas que sabem que eu tenho história aqui, que conhecem a minha família. Inclusive, é até uma curiosidade, eu não sou de uma família tradicional de políticos, porque os meus familiares que se candidataram nunca se elegeram. Mas o meu pai foi candidato a prefeito de Itajaí, em 1988. Em 88, qual é o nome do teu pai? Job Campanholo. Campanholo. Ele foi candidato a prefeito pelo PDT na época. Não somos mais de esquerda, ninguém PDT. Na minha família. Mas o meu pai naquela época era muito fã do Leonel Brizola. Saiu candidato aqui a prefeito em 88, perdeu para o Macanhã, né? O pessoal que conhece um pouco da história sabe que meu pai não se elegeu. Fez um pouco mais de 1.000 votos, isso mais de 30 anos atrás, né? Mas mostra que nós temos raízes aqui.
Essa questão de partido, por exemplo, né, virou uma bagunça e inclusive as discussões distorcidas, né? Porque assim, se a gente volta no tempo e vai lá na Revolução Francesa para a gente ver o que era direita, o que era esquerda, como que deu início nisso, era uma coisa. E hoje virou uma bagunça, porque assim, eu sou de um lado, tu é do outro, eu presto, tu não presta, e ninguém mais presta no outro lado, e a gente sabe que não é verdade, porque tem muita gente que entra em partido e entra porque tem amigo, porque foi convidado para ir, os caras nem olham essa questão de ideologia, né? Mas depois da eleição do presidente Bolsonaro, começou a se separar bem novamente isso, né? O que é direito, o que é esquerda. Uma tentativa de separar melhor, né? E como é que você está vendo esse movimento todo aí? Eu acho que é fundamental para uma democracia saudável que as pessoas possam saber e identificar perfeitamente se o seu candidato é de esquerda ou de direita. É muito ruim você participar de uma eleição onde não está claro em quem eu estou votando. Até houve um imbróglio aí no início do meu mandato que tentaram me acusar de vender livro, né? De cuidar demais de livro, de cultura e de ser pouco política. Houve até um imbróglio em torno disso. Eu acho que todo político tinha que escrever o que ele pensa de uma forma muito clara para que o eleitor pudesse ver, ler e revisitar depois de eleito se está se fazendo cumprir aquilo que aquele parlamentar entende. Então, você falou sobre a Revolução Francesa, mas olha, nos Estados Unidos, por exemplo, é um pouco melhor marcado lá, né? São dois partidos grandes, né, que dominam as eleições. E um partido é liberal, à esquerda, né, um partido progressista, e outro é um partido conservador, né, à direita. Inclusive com uma constituição feita e implantada para a população antes da Revolução Francesa. Exatamente, né? Foi em 1718? Não, a Revolução Francesa foi em 1789 e o início das disputas ali nos Estados Unidos em 1776, né? A Constituição americana. E é muito interessante observar Nem sei se é essa data, tá? Mas vai eu discutir contigo e sobre data histórica. Só que me faltava. E é muito interessante observar que lá existe bem marcado isso, o que possibilita que o cidadão tenha mais clareza. Eu não acho ruim que haja polarização. Recentemente o Lula, no Jornal Nacional, conversando lá na sabatina, que não teve nada de sabatina, né, que foi uma conversa de comadres. Parece que os jornalistas estavam torcendo para o Lula, mas naquela conversa ele disse assim: olha, eu era muito feliz quando a oposição era o PSDB. Eu era muito feliz quando a nossa disputa entre esquerda e direita era PT-PSDB. E nós sabemos que um dos lemas do PSDB nos seus encontros aí recentes é PSDB esquerda para valer. Ou seja, quem reclama da polarização atual, na verdade está reclamando do fato de que finalmente uma direita conservadora, um povo conservador, um povo de direita, apareceu. Eles gostariam que esse povo não aparecesse. Então é um falso discurso democrático. Porque o discurso verdadeiramente democrático é aquele que entende que existe não apenas dois lados, como pode existir vários outros, né? Como também há rodízio no poder. E que não pode uma concepção, um espectro político, como o esquerdista vinha fazendo, dominar por longos anos um país. Isso não é democrático, isso não é saudável, né? Não é salutar. E você me pergunta sobre o que eu acho do Brasil agora. Nós ainda temos esse problema no Brasil. Os partidos não correspondem bem aos seus nomes. Então, assim, o Partido dos Trabalhadores, né? É um partido trabalhista, um partido de esquerda, um partido radical de esquerda. Na minha concepção, quase toda a esquerda é radical, porque as propostas que propõe não são propostas moderadas, não são propostas aceitáveis, mas nós temos partidos com nomes e com estatutos que não dizem especificamente a que vem aquele partido ou aquela nomenclatura, né? Então nós temos pessoas de esquerda em partidos de direita, que não existem de verdade, né? Partidos assim, conservadores de fato. Temos pessoas de direita que precisam ocupar cadeiras em partidos historicamente de esquerda para conseguirem um espaço de legenda. Então, o cidadão catarinense brasileiro precisa lidar com uma certa confusão política. É verdade que o partido não deveria classificar as pessoas, mas infelizmente quando nós votamos, metade do nosso voto, no voto do legislativo, metade do nosso voto é para o candidato e metade é para o partido. Então, quem vota na deputada Ana, que é do PL, está votando nos deputados do PL. Se eu não me eleger, que acredito que não vai acontecer, graças a Deus eu tenho uma excelente votação, um plano assim, né, uma contabilidade de uma excelente votação. Eu acho que vai aumentar. Também acredito nisso. E a minha aceitação aqui na cidade também aumentou muito, né, da primeira votação para agora. Eu acredito que vai aumentar bastante a minha votação pelos recursos que eu trouxe para... Mas vamos supor que a deputada Ana não se elegesse, o meu voto iria para alguém do meu partido, elegeria alguém do meu partido. Então existe sim, né, essa preocupação com legenda que o cidadão tem que ter na hora que ele vota. Te pergunto o que é ser conservador,
Porque dependendo do lugar onde você mora, do país onde você mora, as pessoas tendem a conservar alguns costumes, algumas coisas que lhes são mais convenientes ou agradáveis para aquela sociedade, né? Mas no geral, assim, define para a gente conservador? No Brasil há muita coisa ainda que ser resgatada, né? Nem tanto assim a ser conservado. O conservador, ele baseia suas políticas públicas, suas soluções, suas propostas na experiência passada, naquilo que ele já viveu, que ele já experimentou, ou que algum outro país já viveu, já experimentou, e soluções que ao longo do tempo, com base na tradição e na cultura, foram se mostrando eficientes. Então, uma grande marca do conservador é não tentar saltos inovadores ou propostas completamente revolucionárias que destruam qualquer base, que abalem instituições, mas ser mais moderado, né? Ser mais calmo, mais paulatino em suas propostas e executar coisas que no passado funcionaram, reformar coisas que no passado funcionaram. Enquanto que um revolucionário, um esquerdista, um progressista, um agente de esquerda, um político de esquerda, vai propor as suas soluções políticas sempre num futuro hipotético. É sempre uma promessa de algo incrível e maravilhoso que nunca aconteceu antes, né? Então, eu acho que uma coisa que distancia bastante o conservador do revolucionário é que o conservador está firmado em experiências do passado que funcionaram, enquanto que o revolucionário está firmado em proposições de um futuro hipotético que ainda não aconteceu. Isso a gente percebe muito claramente em discursos, principalmente de propostas de presidenciáveis, de governadores, e quando esses agentes revolucionários de esquerda estão apresentando suas soluções, né, para o Brasil, para o país, para o Estado, falam sobre sempre um futuro hipotético. Nós temos a impressão de que é mais agradável ouvir o discurso da esquerda, que ele é mais propositivo, mais sonhador, mais bonito, enquanto que o discurso do Bolsonaro às vezes é mais duro. Mas essa é a marca do conservador. Roger Scruton até tem uma frase: nós podemos ser chatos, mas estamos certos. O conservador baseia suas soluções em coisas que já funcionaram e nunca são soluções mirabolantes e determinantes, né? São soluções paulatinas. O presidente Bolsonaro, por exemplo, ele não prometeu acabar com a violência no Brasil. Ele não disse: vota em mim que eu vou resolver todo o problema da marginalidade. Ele disse que nós vamos reduzir. E como ele fez isso? Ele fez de fato, né? Na era do PT, nós tínhamos 60 mil homicídios por ano. Então, uma outra característica do revolucionário é onde ele passa, a criminalidade aumenta, né? E 60 homicídios por ano, em números absolutos, colocava o Brasil acima, inclusive, da Índia, em números absolutos de homicídio. É um absurdo, é quase uma guerra civil por ano. Se eu não me engano, só perde para mortes no trânsito. É um absurdo, é um número muitíssimo grande. E o Bolsonaro, com soluções paulatinas, conservadoras, conseguiu reduzir esse número para 49 mil homicídios por ano. Ainda é muita coisa, mas veja, são soluções moderadas e nunca uma apresentação de um plano mirabolante e revolucionário, né? Mas veja como pode ser efetivo. Religião, Ana. O pessoal não gosta muito. Quem não gosta muito é quem não tem religião, né? Dizem que a deputada Ana mistura muito religião com política. Essa separação de religião e política, ela só existe pro forma, né? Então, você pode ter até um Estado que se declara um Estado laico, que quer dizer um Estado laico. Quer dizer que o Estado, que o presidente da República, por mais que ele seja católico e a primeira-dama seja evangélica, eles não vão oficializar essa religião de forma a obstruir, obstaculizar ou prejudicar qualquer outra religião. Um Estado laico é aquele que respeita a religiosidade dos membros, né, daquela nação, né, dos patriotas daquela nação. Porém, veja bem, as pessoas acham que esta separação formal entre religião e política pode ser uma separação completa e total. E isso não existe. Desde que o mundo é mundo, uma das primeiras marcas culturais do ser humano, uma das coisas que o senhor pode observar que nós fazemos que os animais não fazem. Rubens, eu sempre rezo, né? Oro, né? Que sou evangélica, meu marido é católico, mas nós sempre oramos antes de dormir, ao acordar, antes de fazer as refeições, e eu sempre brinco lá com a minha família. Os animais não rezam antes de dormir, não rezam ao acordar e não rezam antes de comer. Uma das coisas que nos separam do mundo animal é que o ser humano criou, né? O ser humano desenvolveu o hábito de se comunicar com o transcendente. O ser humano, ele é essencialmente religioso. Desde o primeiro homem lá das cavernas, que viu um sentido em enterrar os seus mortos. Por que alguém morreu na minha família e eu tenho respeito por esse corpo que morreu, né? Por que eu não entrego para os urubus? O primeiro ser humano, né, que respeitou o cadáver de um familiar seu já estava começando a experimentar a sensação religiosa, né, a viver a religiosidade. E eu acredito
firmemente, convictamente, e é por isso que eu sou cristã, que Deus criou o mundo, que há Deus, que há um Cristo que morreu por nós, que é o Filho de Deus, que padeceu sob Pôncio Pilatos, que morreu ao terceiro dia, que ressuscitou, que virá para julgar vivos e mortos. Eu acredito nisso. E se eu acredito em algo que aos olhos, né, materialistas é tão absurdo, é óbvio que essa crença tão profunda tem que impactar tudo na minha vida. Um cristão, ele não é cristão. Veja, não existe como você votar em um deputado cristão que quando ele sobe na tribuna ele se torna um deputado ateu, um deputado laico. Todos nós somos o que somos. E a religião, ela existe para afetar todas as vidas, todos os aspectos da vida do ser humano. O seu casamento, no seu trabalho, a forma como você conduz seu carro, como trata as pessoas e a forma como você faz política. E nós somos um país essencialmente cristão. Nós temos 86%, somando católicos e evangélicos. As nossas políticas públicas deveriam, se a democracia fosse saudável, refletir os anseios dessa população. Eu acredito que os evangélicos e os católicos precisam sim se unir para que suas concepções religiosas, que são firmes e na minha concepção verdadeiras, influenciem, impactem e alterem as legislações e a forma como se conduz o Estado. É uma coisa muito bizarra você dizer que não pode, a religião de 86% da população não pode tocar nas leis brasileiras. Isso é muito absurdo, né? Desde que existe mundo, desde que existe Estado, o Estado está atrelado à experiência religiosa. A experiência religiosa é uma das coisas que nos torna humanos. E eu não acredito na separação completa entre política e religião. Família, Ana. Bom, família, na minha concepção, é a base de tudo, antes ainda da religião, né? A família natural, o que é a família natural, né? Não sei se pode dizer isso hoje com o STF aqui nos assistindo, mas a família natural é um homem e uma mulher que juntos têm a possibilidade e a potência de gerar filhos. Isso é a família natural. A família cristã é monogâmica, né? É a família quando um homem se une a uma mulher. Essa é a família cristã. E eu defendo que a família cristã é o modelo mais excelente, o mais bonito e o mais saudável modelo de família. Existem outros modelos de família, né? Existem famílias onde a mãe morreu e o pai sozinho tem que cuidar do filho. Existem mais de 5 milhões de crianças no Brasil sem o nome do pai no registro de nascimento, o que é um absurdo. Se essas famílias fossem mais cristãs, se esses pais fossem mais cristãos, se eles fossem mais ligados à moral cristã, eles não abandonariam seus filhos, né? Então, existem muitos modelos de família. Existem as famílias que existem por adoção, né? Quando os pais adotam uma criança. Existem aquelas crianças que perderam seus pais e têm que ser criadas pelo tio, pela avó. Esses modelos de família existem. Mas, no meu entendimento, o modelo excelente, o mais maravilhoso de todos é o modelo mononuclear. E ele serve, sim, como base para orientar as nossas decisões, né, a respeito de políticas públicas. Deveriam servir, né? O governo deveria, sim, incentivar que os pais registrem os filhos em seus nomes, né? Que mãe e pai tentem viver uma relação harmoniosa pelo bem dos filhos. Então, eu acredito firmemente que existe, sim, uma família estruturada, uma família monogâmica, cristã e natural. E que ela é um modelo para as demais. Ana, você jovem entrou na política e entrou como deputada estadual. Você viu como é que é a política por dentro, né? Eu tenho observado isso e é uma das coisas que eu tenho combatido muito, porque ao longo dos anos os políticos legislaram muito em causa própria, adquiriram muitas mordomias, muitos confortos, né? E meio que foram para o mundo das coberturas e esqueceram o povo no porão. Cada vez que o governo tem uma fome incontrolável de dinheiro, não se fala em cortes nessas mordomias e sim nos aumentos de impostos, dificultando a vida do empreendedor, do empresário, né? Como é que você vê essa situação, você estando lá na Assembleia Legislativa? Eu sou realmente totalmente contrária a qualquer aumento de tributação. A gente lutou muito ali na Assembleia para reduzir ICMS de inúmeros produtos, lutamos em favor dos empresários para proibir o lockdown. Inclusive, um projeto meu, aprovado por unanimidade, proíbe o governo do estado de decretar lockdown. Nós temos uma atenção muito especial à iniciativa privada, ao empreendedor, ao livre mercado, ao agricultor. Isso não se negocia. O povo está sendo sufocado pelos impostos. Você tem toda a razão, isso é óbvio.
No entanto, existe também, você tem toda a razão, os políticos têm muitas mordomias que precisam ser modificadas na lei, né? Essas mordomias precisam ser modificadas na lei. Elas precisam ser retiradas de todos os políticos. Por muito tempo, os conservadores estiveram escamoteados e sequer conseguiam acessar o poder. Não conseguiam se eleger. Não existia uma onda que desse voz aos conservadores. E hoje, finalmente, existem políticos de direita e existem políticos conservadores. A partir do momento em que existem recursos, que não é exatamente a mesma coisa que mordomias, mas a partir do momento que existem recursos, como, por exemplo, o carro, a verba de gabinete, o número de assessores, a partir do momento que existem esse material humano e esse recurso público à disposição de um político, se ele for conservador, ele deve usar esses recursos a seu favor. Tu sabes que, reforçando, e desculpa te interromper, mas já preciso reforçar isso que estás falando. Ali na Câmara de Vereadores, por exemplo, eu tenho 3 assessores. Se eu tivesse 6 assessores, eu tinha trabalho para os 6. Sim, eu também. Porque o volume de trabalho é muito grande. Agora, se for um vereador para ir lá apertar botão terça e quinta noite na sessão e ir embora, um é muito, né? Sim, agora, para quem trabalha, e até porque os assessores, eles passam o dia atendendo a população. Eu achei muito interessante você ter mencionado isso, porque muitos conservadores, eu coloco até entre aspas, eles se comprometeram em ter, por exemplo, metade do número de assessores. É uma pessoa que não tem maturidade política para entender a quantidade de trabalho que existe à disposição de um deputado e que um deputado pode fazer. Você falou aqui sobre 220 mil habitantes, né? Mas nós temos em Santa Catarina 295 municípios. E muitas vezes a população cobra, né? Por exemplo, eu venho muito para Itajaí, Balneário, para a região da Anfre. Mas às vezes a pessoa diz, mas a deputada só veio uma vez aqui para Porto União, longe. Né? A deputada, olha, são 295 municípios, são 300 municípios. Eu teria que estar todo dia em um município diferente para conseguir. Então, os assessores fazem esse trabalho. Nós temos assessor externo, temos assessor jurídico, aqueles que trabalham com a produção de projetos de lei, que revisam projetos. Tem trabalho para esses assessores. Então, um dos erros que os deputados novos cometeram aí foi dizer que iam usar metade do recurso. Só para a população entender. O deputado que já está experimentado aí, um deputado de 3º, 4º mandato, ele tem todos os assessores, usa todos os recursos e a gente reclama, mas como é que sempre os mesmos que se elegem? Tem que renovar, né? E quando renova, vem um parlamentar novo, que é que ele trabalhe com metade da força política. Eu não acredito nisso. Eu já falei, eu tenho todos os assessores que eu posso ter e todos eles estão trabalhando agora, a maioria deles reclamando que não tem vida e que não tem férias, e até brinco com eles, olha, se vocês quiserem ter vida, vocês têm que ir para outro lugar trabalhar, porque aqui ninguém tem vida. A gente trabalha... Mas isso porque você é trabalhadora, porque a gente sabe isso que, desculpa Ana, assim, mas isso que enoja a população, sabe? O sistema é feito para não funcionar em benefício do povo, essa é a verdade. E aí a gente vê políticos que vão lá para fazer negociata, para botar empreiteira, para fazer rachadinhas, o salário deles de vereador, de deputado, eles vão para o bar pagar cerveja para a turma que vai dizer que ele é o cara mais legal do mundo. Por quê? Porque o dinheiro está entrando por fora. Então, quando a gente entra na política com o propósito de realmente equilibrar a coisa e combater esse tipo de abuso, é muito difícil. E aí as pessoas acabam misturando a gente como se todos fossem iguais. Exato. Mas você está me falando isso daí que teus assessores estão... Mas porque você é trabalhadora. Porque se você também não fosse trabalhadora, se você fosse uma deputada nesses níveis que a gente está comentando, se tivesse 2 assessores era muito, né, Ana? Pois é, mas... veja bem, muitos políticos que são de um espectro contrário ao meu, por exemplo, eu sou completamente de direita, né? Mas muitos políticos de esquerda estão ali e permanecem ali porque eles trabalham sim. Não trabalham do jeito que eu acho correto, trabalham do jeito que eu considero errado, por uma pauta que eu considero errada. Mas eles trabalham muito. E quando alguém diz, nunca um eleitor meu disse isso, porque eu desde o início disse que eu tenho experiência do meu pai, né, que trabalhou num partido e tal. Eu sempre me comprometi em ser responsável, né, e não esbanjar, mas em ser responsável. E olha, é muito importante isso, porque... Se eles que são de um espectro político diferente do nosso, que são nossos adversários, são meus inimigos, né, os esquerdistas, estão trabalhando com força total, né, não estão poupando munição, eu não vou poupar munição. A minha equipe sabe disso, olha, se vocês tiverem que viajar, viajem. O que vocês precisam fazer? Com quem vocês precisam falar? Alguém precisa de ajuda? Vá até lá. Nós fomos recentemente para Guarujá. Nossa, é muito longe de Florianópolis e de Itajaí. Porque uma mãe, a Regiane Chiquerello, eu não sei como se pronuncia o nome dela direito, porque uma mãe está sendo perseguida, querem tirar a guarda do filho dela,
porque ela não quer colocar o filho na escola, quer praticar homeschooling, ela pratica o homeschooling, né? Pegou uma criança que não sabia escrever e agora o menino sabe escrever. O sonho dele, inclusive, é escrever um livro de aventura. E esse menino tá sob ameaça de ser tirado da mãe porque ela educa ele em casa. E nós tivemos que ir até Guarujá do Sul para falar com a Regiane. É muito longe a quantidade de combustível, o carro, a hospedagem, tudo que a gente gasta para atender o cidadão catarinense que nos procura. E só existe uma forma de poupar o dinheiro do contribuinte. É investindo bem o recurso que já foi tirado do contribuinte, né? Que foi tirado compulsoriamente através do imposto, e tirando menos, perfeitamente. E reduzindo impostos. Então, a melhor forma de defender você, cidadão, é essa. Então, o deputado, um dia você vai ser deputado, espero, o deputado Rubens Angioletti economizou R$1 milhão no ano. O dinheiro foi repassado para outro político e esse outro político colocou o dinheiro no esquema de corrupção. E o cidadão continua lá na cidade. Pô, o deputado não vem aqui, o deputado não passa aqui. As pessoas precisam ser um pouco mais politizadas, a sociedade também, porque acabam às vezes misturando e colocando as pessoas como se fossem todas iguais, e as pessoas não são todas iguais, né? Você, por exemplo, que está acompanhando agora, provavelmente não é corrupto. Nós também não somos. Muitos de nós não somos, né? E teve e vai ter eleição. A deputada, por exemplo, é candidata. Eu não sou candidato nesta, mas ela é. Então, assim, se as pessoas de bem não participar do processo eleitoral, ele vai acontecer do mesmo jeito. Se você, por exemplo, está com raivinha da política, está bravo, está resmungando, está xingando, continua assim. Não vai votar para você ver. Não seja candidato para você ver. A eleição vai acontecer do mesmo jeito, pessoas vão ser eleitas e provavelmente o corrupto, porque as pessoas de bem muitas se afastam em vez de participar, o corrupto compra voto, tem eleitor que vende voto, ele se elege e você que está com raivinha da política vai ficar com raivinha mais 4 anos e pagando caro ainda. O nosso salário é pago para nós trabalharmos o máximo possível. E eu não ganho, a gente recebe, né? Isso, para trabalhar o máximo possível. Exatamente. Esse exemplo foi muito legal. Bem no início do mandato, nós fizemos uma viagem para Guaramirim. E quanto que custa, né, uma viagem do deputado? Provavelmente gira em torno de R$500, R$600 uma viagem. Depende também da distância que você vai, né? Quanto custa a viagem de um deputado? A pessoa pode reclamar, mas a deputada gastou R$600 para ir para Guaramirim, né? Que gasolina, diária, enfim. Numa das nossas viagens para Guaramirim, nós identificamos que o SEDUP de lá, né, que era para ser uma instituição de ensino, que custou cerca de R$10 milhões para ser feito, estava completamente abandonado. Um prédio novo, com a fiação já tinha sido, né, tudo que tinha cobre e metal havia sido roubado, avariado, estava crescendo o mato dentro de um prédio gigantesco, que serviria para ser uma instituição escolar de ótimo nível, né, muito, muito bem feito o prédio, totalmente abandonado. Então, construiu-se um prédio público com R$10 milhões do seu dinheiro, dos seus impostos, e não foi usado, estava lá abandonado. Uma das nossas visitas foi para fazer essa fiscalização, essa denúncia, para que esse SEDUP fosse reutilizado, né? Para que ele fosse, afinal, inaugurado finalmente. Então, você dava aula aqui no interior, né? Eu vinha de Cabeçudas até chegar em Itaipava, aqui onde a gente está gravando, inclusive, na Escola de Campo Maria do Carmo, e toda vez eu passava uns 20 minutos aqui, ali naquele trevo, né? Que antes de chegar no Antônio Raio. Eu passava uns 20 minutos parada ali, né, no congestionamento que tem de manhã, e todo dia passava pelo Antônio Raio. A gente foi uma das primeiras ações nossas, foi um requerimento, uma indicação para o governador com relação à obra. Aí teve uma fiscalização ali no resultado da obra, parece que trocaram a empresa, né? Sim. E está caminhando, mas realmente é uma denúncia de que precisa perto, acontecer. Né? Eu vou pedir para você olhar naquela câmera agora e você vai falar com o cidadão de Itajaí, vai falar com o eleitor de Itajaí e convença aquele eleitor e esse eleitor também a votar na Ana Campagnolo. Oi, queridos, tudo bem? Eu tenho certeza que você, que é aqui de Itajaí, já deve ter ouvido alguma coisa dizendo que a deputada Ana é uma forasteira. Mas eu sou daqui, você ouviu um pouco da minha história aqui, eu nasci aqui, meu pai se formou sargento aqui em 1972, foi candidato a prefeito em 88, minha família mora aqui, eu tenho propriedade aqui, fui a deputada recordista no envio de recursos para nossa Itajaí. E não sou apenas uma política que gosta de investir recursos aqui, eu gosto da história da nossa Itajaí. Eu sempre trago nos podcasts aqui da cidade um livro que me inspira muito, o livro do Marcos Conder, que foi nosso prefeito, sobre Lauro Miller, que foi 4 vezes governador. E os dois nasceram aqui em Itajaí.
Itajaí é uma cidade próspera, é uma cidade lindíssima, é uma cidade que dá sorte para quem mora aqui, principalmente esse foi o meu caso. Sou a deputada mais jovem do estado de Santa Catarina. Quando eu fui eleita pela primeira vez eu tinha 27 anos e mesmo sendo tão jovem e sendo a única mulher conservadora, eu consegui me destacar entre os meus colegas parlamentares e me tornei a política mais influente do estado nas redes sociais. Não apenas sou deputada, mas também sou professora e escritora e nunca abandonei as minhas raízes como professora, preocupada com formação cultural. Publiquei 3 livros. O primeiro livro que eu publiquei na minha vida é um best-seller, vendeu mais de 100 mil cópias, é o recordista da editora Vida Editorial. Além disso, mesmo com toda a ocupação cultural, consegui ter destaque dentro do parlamento, consegui a confiança dos colegas deputados que me respeitam hoje. Fui a única mulher, mesmo sendo antifeminista, não sendo feminista, a liderar um bloco e um partido nessa legislatura que passou. Fui a representante do meu partido na comissão mais importante, CCJ, que é a comissão por onde passam todos os projetos de lei. E dá trabalho. E dá muito trabalho. Nessa comissão, relatei cerca de 300 projetos de lei, praticamente um número assim, muito exorbitante de projetos mesmo. Então, projetos que a gente pôde derrubar ou aprovar para que fossem adiante. Também fui representante em outras comissões importantes, como a Comissão de Educação. E o que eu reconheço ser uma das coisas mais importantes que nós fizemos nos últimos 4 anos, entre toda a nossa atuação parlamentar e cultural, foi a CPI do aborto. Foi a primeira vez na história da Assembleia Legislativa que se conseguiram 14 assinaturas, o número mínimo necessário para abrir uma CPI em menos de um dia, em menos de 12 horas. Nós conseguimos isso com a CPI do aborto, que vai acontecer a partir do resultado da eleição, né? Depois do dia da eleição, do dia 2, provavelmente vai começar no dia 4, 5 ou 6. Essa CPI vai investigar a morte de um bebê de 7 meses, morto oficialmente, né, dentro do estado de Santa Catarina, com intromissão do Ministério Público Federal. Nós temos ao nosso lado para investigar esse caso o Ministério Público de Santa Catarina, o Tribunal de Justiça. Então, uma das coisas que mostram a relevância e a força do meu trabalho no parlamento foi termos conseguido abrir essa CPI para mexer no lobby abortista, não apenas da cidade, mas todo o estado e talvez até do Brasil. Então, mesmo com a minha pouca idade, mesmo sendo uma mulher tão jovem, eu tenho certeza que se você, itajaiense, ainda não votou em mim, votar em mim vai ser o melhor voto da sua vida, sem dúvida nenhuma. Tenho certeza disso. Você que é itajaiense, você que é da ANFRE, você que é catarinense, preocupado com a família, com os valores conservadores, com os princípios, que quer ter a melhor deputada estadual como sua representante, tem que votar no dia 2 de outubro, 22.822. 22.822. 22 várias vezes, né? 22 que é o número do partido do presidente Bolsonaro, que também é o número do meu candidato à presidência. Eu peço sempre voto para mim, mas primeiro eu peço para o presidente. Voto 22 para presidente da República e para deputada estadual, voto 22.822. Deputada Ana Campanholo, se você for eleita deputada, reeleita deputada, você vai cumprir o mandato até o final? Ou você vai abandonar o mandato no meio do caminho para ser candidata a prefeita? O teu número é 22.822, né? Isso aí, meu número é 22.822. Preciso de você, itajaiense, votando em mim, e tenha certeza que eu vou cumprir esses 4 anos de mandato, melhor ainda do que a gente fez da primeira vez. E não tem como eu ser candidata a prefeita de Itajaí, porque eu já tenho meu candidato. E é um candidato que eu tenho certeza que, pelo seu histórico, pela sua boa fama, como eu disse no início do programa, Rubens, você é uma pessoa de quem eu só ouvi bem até hoje, muito só obrigado. ouvi elogios, até quando eu não gosto de dar entrevistas, eu nunca dou entrevistas, você deve ter visto, assim, é muito raro eu falar com um jornalista, eu participar de uma entrevista, mas todo mundo que falou de ti pra mim falou super bem, diz que confia no teu trabalho, que você é um cara sério e que respeita Santa Catarina, respeita o itajaiense, respeita o papel que Itajaí tem dentro da economia, né, catarinense, e tem condições de levar Itajaí a um patamar muito maior. Então eu não tenho nenhuma pretensão para ser prefeita, de ser prefeita. Eu sinto que eu nasci para o legislativo, eu sou muito boa como deputada estadual e sei que você pode ser um bom prefeito. Não sei se você já anunciou sua pretensão, mas se essa pessoa for, você vai contar com o meu apoio, você sabe disso, do carinho que eu tenho por ti. E quem você quiser apoiar, sempre como teus vereadores, pessoas que você vai indicar para mim. Eu acredito que a deputada Ana e o vereador Rubens vão ter uma parceria de longos anos aí pela frente, trabalhando juntos por uma Itajaí melhor. Eu confio em você, espero que se você tomar essa decisão de fato, você saiba desde o primeiro dia até o dia que você assumir e depois que você vai ter uma grande aliada para mandar muito mais do que esses 3,5 milhões de recursos que nós mandamos para Itajaí no meu primeiro mandato. E que você tenha também a certeza de que tudo que você precisar trazer para Itajaí pode falar conosco. Denúncia, fiscalização, pedido de recursos, pedido de indicações. Você como vereador
né? Já pode contar comigo. Como prefeito vai ter uma aliada maior ainda. E quem sabe eu possa ter um carinho pela prefeitura que até hoje não consegui exercer, né? Nada, não que eu tenha, assim, grandes coisas contra o prefeito atual, mas eu nunca fui convidada a ser participante íntima da nossa política aqui, embora tenha feito tudo que eu posso. Espero que com você na prefeitura, esse romance político aconteça, né? Que a deputada Ana e o prefeito Rubens Angioletti façam um casamento a favor de Itajaí aí. Vou ficar muito feliz em participar disso contigo. Eu fico muito honrado em ouvir essas tuas palavras, né? Muito feliz, mas a gente está focado aqui no trabalho. Esse pedido de candidatura a prefeito é natural, ele brota do povo para cá e quando brota do povo tem muita força, mas isso é para 2024, vamos continuar focado no trabalho porque eleição e reeleição ele tem que ser consequência do trabalho, né? Quando ele é objetivo, a gente coloca os interesses pessoais ou partidários acima dos interesses do povo e deixa de trabalhar para o povo, né? Então a gente vai continuar focado, mas poxa, fico muito feliz mesmo e aliás, quero aqui deixar registrado que não é só depois como prefeito ou depois de uma candidatura, você já nos atende, você já esteve conosco nos assuntos do Marieta, nos assuntos da Antônio Raio, nos assuntos do Trevo, espero que continue essa boa relação. Obrigado, Ana. Com certeza, se depender de mim. Então lembrem-se, 22822 para deputada estadual, fique de olho sempre no que o Rubens e no que eu publico nas redes sociais para você saber o que é melhor para nossa cidade. Um beijo. Muito obrigado a você que ficou conosco até agora. Compartilhe, faça chegar ao maior número de pessoas possíveis. Nós estamos com o programa Cidade em Debate. Vamos trazer aí entrevistas sempre bacana, muito importante para vocês, sempre com o intuito de contribuir com o desenvolvimento bacana, o desenvolvimento legal da nossa sociedade. Um abraço a vocês, fique com Deus.